E aí pessoal, beleza? O tema desse vídeo vai ser Sistema de Suporte à Vida. É o nome técnico utilizado pelas organizações internacionais que dão aí as normas para os aquários, zoológicos e oceanários. Nada mais é do que tudo que se faz necessário para que a vida seja mantida, saudável e feliz dentro dos nossos aquários. Então vamos começar, pessoal? Vamos dar um start aqui no Suporte à Vida, pessoal. Começar falando da filtragem. Esse equipamento ele vai ter tanto a função de filtrar a água, removendo aí partículas sólidas ou partículas em suspensão, quanto a oxigenação do nosso aquário, o que é muito importante, porque baixos níveis de oxigênio causam estresse, podem levar à morte e não fazem com que os nossos peixes tenham um bem-estar animal. A filtragem também ela vai ser fundamental para a decomposição da amônia, que é o principal produto aí de excreção dos peixes, e ela é altamente tóxica. Então, geralmente, dentro dos filtros, a gente vai ter as bactérias do gênero Nitrosomonas e Nitrobacter, que decompõem a amônia até uma forma de nitrogênio que não é mais tóxica aos peixes e que ainda vai servir de adubo para o nosso aquário plantado. E agora, como escolher o filtro para o aquário, pessoal? É bem simples, basta pegar o volume total do aquário e multiplicar por 3. Essa deve ser a vazão por hora do filtro utilizado. Em um exemplo bem simples, para um aquário de 100 litros, a gente vai precisar de um filtro com uma vazão de 300 litros por hora. A gente não tem nenhuma restrição em relação a vazões superiores a essa de 3 vezes o volume do aquário, mas precisamos tomar alguns cuidados. Por exemplo, filtros muito fortes, eles acabam removendo o fundo do aquário, o substrato, e esse contato do substrato com a coluna da água pode fazer com que a nossa água fique verde ou estimular o surgimento de algas filamentosas, que tem um impacto visual muito negativo. Um outro ponto também em relação a filtros muito fortes é que eles podem causar uma correnteza. E tem uma alga chamada de alga peteca, que é uma invasora que gosta de correnteza. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Ele deve contemplar pelo menos 3 vezes o volume do aquário e ele não deve movimentar muito a nossa água. Além, é claro, de trazer bastante oxigênio para os peixes. Agora eu vou mostrar para vocês alguns tipos de filtros que podem ser utilizados em aquários plantados. O primeiro é este daqui. Ele é um filtro do tipo interno, ele tem como vantagem o preço, ele é muito mais barato do que os outros. Como desvantagem, a área de refil dele geralmente ela é bastante pequena, o que faz com que a gente tenha que ter uma manutenção contínua dele, praticamente semanal. Como ele é interno, para realizar essa manutenção, a gente vai ter que colocar o braço dentro do aquário, levar até um local para realizar a limpeza, que não é nada prático, mas é uma ótima opção para aquários do tipo nano e ele consegue realizar essa movimentação da água sem que a gente tenha correnteza, atendendo aí 3 vezes o volume do aquário tranquilamente. O próximo modelo que eu tenho aqui, pessoal, é o Rangon, que é este daqui. Ele é um filtro externo, então ele vai ficar encaixado atrás do aquário, aqui acoplado no vidro. Ele tem uma área de captação da água, ele vai ter essa área daqui dentro, interna de filtragem mesmo. Eu acho ele bem prático para realizar a limpeza dele. Basta remover o refil, levar em algum local, limpar e devolver o refil. Aqui também vão estar aquelas bactérias que eu mencionei, do gênero Nitrosomonas e Nitrobacter. E existem vários designs no mercado, inclusive designs que fazem com que a água não se movimente muito, que é o que a gente quer dentro do aquário plantado. Oxigenação, filtragem e pouca movimentação da água. Eu indicaria este modelo para aquários aí de até 200 litros. O próximo filtro, pessoal, que é o que eu tenho aqui no aquário, vai dar para ver um pouquinho para vocês aqui, mas eu estou passando um vídeo também com ele, é o do tipo canister. Esse também é considerado um filtro externo. Ele é bem discreto, a gente vai ter um ponto de captação da água e uma flauta que traz a água novamente para o aquário. É o modelo que eu mais gosto quando a gente trabalha com aquários plantados, pessoal, porque ele é discreto, ele tem uma alta capacidade de filtragem e a gente consegue ter pouca movimentação da água, evitando aqueles problemas que eu mencionei anteriormente. Uma outra característica de todos os filtros que eu mencionei é que vocês encontram tanto a opção com filtro ultravioleta ou sem filtro ultravioleta. Eu recomendo para aquário plantado sempre o filtro ultravioleta junto. Por quê? Ele evita um problema que é a água verde. Você pode ficar tranquilo, tendo filtro ultravioleta a água nunca vai ficar verde, ela sempre vai se manter cristalina. E finalizando, eu vou passar para vocês aqui o SAMP,
que é um acessório, né? Como se fosse um aquário acessório. Geralmente ele fica embaixo, no móvel do aquário. É uma caixa que vai fazer uma captação da água e ela vai passar por pelo menos 4 compartimentos. Um onde ela é recebida, um outro onde a gente vai ter uma filtragem mecânica com a utilização de Perlon, outro compartimento com mídias biológicas para as bactérias e no final um compartimento que é um reservatório de água, onde a gente vai ter a bomba que vai fazer o retorno da água para o aquário. Nesse exemplo aqui do lado, pessoal, a gente tem 5 compartimentos. Como eu comentei, o mínimo são 4, mas nada impede que a gente tenha mais compartimentos dentro desse sistema de filtragem. O que é bacana? Nele a gente consegue colocar todos os outros equipamentos. A gente pode colocar o gás carbônico dentro do SUMP, a gente vai poder colocar o termostato, pode colocar um suporte à oxigenação também. Ele também consegue filtrar a água sem uma movimentação muito grande dentro do aquário. Como desvantagem, a gente tem uma estrutura chamada bota. Geralmente fica uma em cada extremidade e para o aquário plantado ela traz um impacto visual negativo. Então eu não gosto muito do espaço da bota dentro do aquário. Existe também a opção de fazer o SUMP junto com o aquário, que seriam os chamados aquários de 6 vidros. Nada mais é do que uma divisória aqui no aquário com o SUMP atrás. Para o plantado, mais uma vez eu não gosto porque a gente acaba perdendo área que vai ser importante dentro do nosso projeto de paisagismo. Bom, acabamos aqui a parte relacionada à filtragem e à oxigenação e agora a gente vai para a temperatura. O ideal é que a água fique em uma faixa entre 25 e 28 graus. Para isso a gente vai ter esse equipamento que é o termostato. Eu optei por esse tipo porque o design aqui, o meu Aquascape, permite que eu esconda ele. Então ficou bastante discreto, um equipamento econômico e a gente tem que levar em conta a capacidade em watts dele para o aquário. O ideal é que a gente tenha pelo menos 1,5 watt por litro. Nesse caso, para um aquário de 100 litros, a gente vai precisar de um termostato de 150 watts. Também é legal saber que existem outros modelos. Por exemplo, esse que eu estou mostrando para vocês, ele fica ligado nos canos do canister. Então ele não fica dentro do aquário, ele é bem discreto. Como desvantagem, ele acaba sendo mais caro do que o termostato que fica dentro do aquário. E agora, mais especificamente para aquários do tipo plantado, eu vou falar da iluminação e do gás carbônico. Para a luz, pessoal, a receita mais básica e antiga, que foi a que eu utilizei nesse aquário que eu estou passando a foto para vocês, seria de 0,5 watt por litro d'água. Então uma lâmpada de 25 watts, ela vai contemplar 50 litros, utilizando uma iluminação fluorescente. Mais recente, a gente tem informação relacionada aos lumens e algumas classificações em relação ao nível de tecnologia do aquário. Então, aquários do tipo low-tech, eles vão ter uma iluminação de pelo menos 20 lumens por litro da água. Como que a gente sabe isso? Geralmente a gente tem essa informação com o fabricante das lâmpadas, por isso a gente consegue fazer esse planejamento. O low-tech é aquele aquário que tem plantas de baixa exigência, então muitas vezes a gente não vai ter substrato no low-tech, substrato do tipo fértil, eu digo. A gente também não vai ter a utilização de gás carbônico e a gente vai ter essa iluminação mais fraca. A desvantagem do low-tech é que são poucas as plantas que vivem dentro desse tipo de aquário e que também eu não recomendo um low-tech com uma população muito grande de peixes, porque isso resulta em um fornecimento muito grande de ração e justamente por não ter uma iluminação forte e o combustor de gás carbônico, ele tem uma renovação lenta das gemas, né, das folhas das plantas, e elas acabam ficando com um aspecto feio. Por isso, o aquário do tipo low-tech ele deve ter, na minha recomendação, poucos peixes. Já o aquário do tipo high-tech seria um aquário com uma iluminação igual ou superior a 80 lumens por litro. É o caso que eu tenho aqui. E uma informação mais recente aí em relação a essa parte de iluminação, ela está ligada à frequência, né, aos feixes de luz. A gente sabe que os feixes vermelhos e azuis, eles têm uma atividade maior para a fotossíntese das plantas. Então quando a gente trabalha dentro da coloração então, dos raios de luz que são emitidos para o aquário, a gente consegue diminuir um pouco essa dependência dos lumens. Eu escolhi uma lâmpada da marca Forfish, que é uma luminária nacional,
que tem a mesma característica aí das lâmpadas importadas. A gente consegue simular através desse equipamento 6 diferentes configurações para período. Por exemplo, às 7 horas da manhã ela liga em uma intensidade de 5%, tanto da iluminação colorida, ela tem 7 feixes diferentes de luz, quanto da iluminação branca dela, que faz um filtro, né? Faz com que a gente tenha a incidência dos raios coloridos sem que os peixes ou que as plantas fiquem com a coloração alterada. Essa lâmpada também é muito legal, ela é controlada através do celular, pelo aplicativo Magic Light, que vocês estão vendo aqui do lado, onde a gente consegue fazer as programações da ação da intensidade da luz com o passar das 24 horas do dia. É bacana também que a gente pode brincar com ela, pessoal. Por exemplo, eu configurei o meu aquário para apagar às 10 horas da noite. Mas se eu tiver com visita, eu posso colocar uma opção aqui com uma luz azulada, que lembra uma luz de luar, e eu baixo a intensidade dela até 5% da intensidade de luz. Com isso os peixes eles não se estressam, eles continuam dormindo e você consegue continuar contemplando o seu aquário aí durante o período noturno. Eu gostei muito desse produto, inclusive eu vou estar com o site deles aqui na descrição desse vídeo. E se vocês comprarem, por favor, não deixem de comunicar que vocês se informaram dele através aqui do Aquapaisagem. E finalizando o suporte à vida dos aquários plantados, a gente vai ter o gás carbônico, pessoal. Eu utilizei um cilindro de gás carbônico, eu não sei se vocês conseguem ver daí, mas eu estou passando a imagem aqui do lado, que ele vai ser muito importante, principalmente para aquários grandes ou para aquaristas mais profissionais, né? Ele é prático, porque ele fica constante, dura cerca de 1 ano para a gente renovar, e é importante que ele tenha uma válvula para controlar a saída do gás, também uma solenoide, que é uma parte elétrica que controla também, liga e desliga o nosso gás carbônico, e a gente vai ligar esse solenoide em um timer. Com isso, eu estou colocando aqui o gás carbônico das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde, todos os dias, em uma concentração que eu mexo através do contador de bolhas, que vocês estão vendo aqui nesse outro vídeo. Eu estou colocando cerca de 1 bolha por segundo para manter esse aquário que tem um volume útil de 380 litros. O resultado vocês podem ver, né? A gente está com as plantas aqui muito saudáveis, né? Está com um desenvolvimento bem bacana da flora do aquário. A gente também vai ter como opção construir em casa um biocombustor de gás carbônico, através aí de garrafas PET, mangueira de silicone, cola de silicone e pedra porosa. É esse modelo que eu estou passando a imagem para vocês aqui do lado, e a grande vantagem é que ele é muito econômico. A gente vai abastecer ele com açúcar, fermento biológico e bicarbonato. Essa solução vai produzir gás carbônico por cerca de 1 mês. A desvantagem dele é justamente essa: de tempo em tempo você vai ter que pegar, lavar a garrafa, abastecer novamente os nutrientes e colocar novamente no aquário. Também tem o risco da garrafa estourar. Por isso tem algumas marcas aí de garrafa de refrigerante que são mais fortes, que a gente consegue ter maior segurança quando opta por esse estilo. Eu já tive no meu primeiro aquário, que é aquele que eu mostrei a foto para vocês. Funcionou muito bem, nunca tive problema da garrafa estourar, e é uma ótima opção para quem está começando e não está querendo investir aí um valor muito grande no aquário. Finalizando, pessoal, eles são os principais equipamentos para suportar a vida dentro de um aquário plantado. Tem também o substrato fértil, que eu já comentei em outro vídeo, que vai ser fundamental para as plantas mais exigentes. E para o próximo vídeo eu vou começar a falar sobre algumas análises de qualidade d'água e sobre o povoamento da nossa fauna aqui, que vai compor esse ecossistema. Obrigado, se vocês tiverem gostado, não deixem de me seguir aqui no Aquapaisagem Aquarismo e também no Instagram, através do @aquapaisagem. Até mais, pessoal!